porque se nós for aprofundar nisso, é muita coisa para estudar, é o ano inteiro nós falando. Eu trouxe algumas coisas aqui para nós estar estudando neste culto de ensino da palavra de Deus. Vamos estar falando dos atributos do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então vamos começar lendo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nome Espírito Santo, João 20, livro do Evangelho de João 20, 22, que diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles, e ele disse: Recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Agora nós vamos estar falando a respeito dos nomes na Bíblia Sagrada referente ao Espírito Santo. Alguns nomes nós vamos estar olhando. Então, se você quiser acompanhar, você abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 17. João, capítulo 14, versículo 17. Aqui vem falando o Espírito da verdade. O Espírito, João 14, 17. O Espírito de verdade o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então o Espírito Santo ele tem várias maneiras, ele vai ter várias maneiras de uma interpretação a respeito dos nomes que ele tem. Aqui está dizendo o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Deus nos deu, porque nós conhecemos a verdade nos libertou, e aí quando a verdade nos libertou, ela entrou dentro de nós, na nossa vida, que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito também da sabedoria, que se encontra no livro de Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Ele é chamado aqui Espírito de sabedoria. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. O versículo completo ele vem dizendo: e de entendimento, o Espírito de conselho, de poder, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. Por que nós conseguimos entrar na presença de Deus e ter temor na presença de Deus? Porque nós recebemos um Espírito, o Espírito Santo, a qual nos ensina todas essas coisas. Tanto ele nos dá sabedoria, como ele nos ensina a andar na verdade, como também ele nos capacita para entender as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz assim, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele discerne todas as coisas. Por quê? Porque Deus não deixa o servo de Deus confundido. Você consegue entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, porque você tem o Espírito da verdade sobre a sua vida, você tem o Espírito da sabedoria de Deus e tantas outras coisas que Deus nos capacita a cada momento da nossa vida. Aqui ainda há outros nomes que diz o Espírito da glória. 1 Pedro 4,14.
você quiser acompanhar, se você quiser só estar ouvindo também, ou anotando, os irmãos que... O bom é no culto de ensino, os irmãos trazer um papel, uma caneta e sempre estar anotando, porque nem tudo às vezes você consegue achar na hora, mas aí você chega na sua casa e analisa, né? 1 Pedro 4, 14. Se sois vituperados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurado. Se recebeste o nome de Cristo, né? Porque a glória do Espírito de Deus repousa sobre vós. Quando ele, sim, blasfemando, mas quando a vós é glorificado. O Espírito de Deus, da glória, ele repousa sobre nós. Ele está sobre a nossa vida para nos ensinar, para que nós venhamos a entender que nós estamos numa posição que Deus nos colocou. Não é numa posição que nós queríamos estar ou que nós poderíamos estar sem o Espírito Santo. Mas Ele que nos conduziu até esta posição. E nós sabemos que todas as coisas que nós fazemos nesta terra deve ser para a glória de Deus. Em todas as coisas o nome do Senhor deve ser glorificado na nossa vida. No nosso caminhar, no nosso falar, no nosso pensar, naquilo que nós praticamos no dia a dia. No nosso trabalho, às vezes muitas coisas nós fazemos, e aí as pessoas olham e dizem: olha, você foi bem sucedido, e você diz assim: graças a Deus, para a glória do nome do Senhor, que eu cheguei até onde eu cheguei. Então tem várias maneiras da gente glorificar o nome do Senhor, e as pessoas que estão ouvindo o testemunho, a palavra, eles veem que a gente... aquele que está na presença de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Aleluia. Aí nós começamos agora a entrar na personalidade, na terceira pessoa da Trindade, em Mateus 3,16. Livro de São Mateus 3,16. São Mateus 3,16. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. Então nós podemos aqui entender que naquele momento ali poderia confirmar a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra Trindade, ela não existe dentro da Bíblia. Se você for procurar, você não vai encontrar dentro da Bíblia, mas existe a palavra que foi colocada ali pelos estudiosos lá, para dizer, para mostrar para o povo que são três pessoas distintas que têm a sua própria vontade, mas as três se formam uma, em um poderio só. Então aqui nós vemos Jesus na água, o Pai lá no céu, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba no momento que ele foi batizado. Então o Pai estava no céu, Jesus na água e o Espírito Santo de Deus descendo. São três. Aleluia.
Aí nós vamos ler lá em 1 Coríntios 2:10. Coríntios 2, capítulo 2, versículo 10, que diz: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Então, para nós ter conhecimento das coisas de Deus, é preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Aquele que não tem comunhão com o Espírito Santo e diz que está vendo isso, que está tendo visão, ou que está acontecendo algo parecido, ele não está falando aquilo que Deus está, na verdade, falando. Porque a sabedoria, o conhecimento, ele vem através do Espírito Santo. O conhecimento que nós discerne as coisas de Deus. Para nós entender as Escrituras, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para nós compreender as coisas de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, que ele nos dá o conhecimento das coisas de Deus. Aí nós podemos ver também ali no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, capítulo 4, versículo 30. Ele vem falando que o Espírito Santo, ele tem sentimento. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus, ele não divide nós com ninguém. Uma vez que ele se apossou de nós, e nós demos a liberdade para ele se apossar de nós, ele tem totalmente domínio sobre a nossa vida. Então nós não podemos mais querer fazer aquilo que nós queríamos fazer antes de receber ele. Nós temos que sempre ter uma direção, e essa direção tem que ser pelo Espírito Santo de Deus, porque assim nós não entristecemos a ele. Às vezes, até eu já cheguei a ministrar e dizer assim, que em alguns lugares, às vezes o homem pisa, o Espírito Santo não entra. Algumas coisas, às vezes, a atitude que o homem e a mulher têm, o Espírito Santo de Deus não está de acordo. Eu vejo ele como um pai, como um companheiro ali chorando, quando ele vê alguma coisa que as pessoas fazem, e às vezes não entende que ele tem sentimento. E a palavra aqui está confirmando que ele tem sentimento, para nós não entristecer ele. Então nós aprendemos através da palavra de Deus que às vezes uma palavrinha que sai da nossa boca, nós estamos, para nós, às vezes nós não achamos que é muita coisa, mas para ele está entristecido. E a palavra ensina: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia. Agora nós vamos lá para o livro de 1 Coríntios 12, 11. Coríntios 12, 11. Aqui
que o versículo vai provar que o Espírito Santo de Deus, ele também tem vontade. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele tem vontade. Ele reparte os dons, aquilo que é preciso entregar para o homem ser apto para fazer a obra, para o homem ser usado na presença de Deus. Ele reparte os dons segundo a vontade dele, do jeito que ele quer. Então ele tem vontade. Então não adianta às vezes a gente forçar a situação. A gente tem que sujeitar a Deus. Sempre sujeitar a Deus, sempre estar debaixo das potentes mãos do Senhor, sempre estar ouvindo a voz do Espírito Santo e buscando na sinceridade, porque os dons espirituais é muito importante na igreja do Senhor. Só que para receber eles, a gente tem que ter sinceridade com Deus, porque às vezes muitos querem receber o dom, mas quer para usar para si próprio, para se promover, ou para fazer tantas coisas, que hoje em dia nós vemos acontecer isso no mundo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está olhando para quem ele vai entregar, pela vontade dele, porque ele sabe que a igreja do Senhor necessita destes dons. E nós precisamos de buscar o batismo do Espírito Santo, os dons, aleluia, que o Senhor fala na sua palavra. Tem variedades de língua, ali tem dom de cura, dom de maravilha, tem tantos dons que Deus dá. O dom de discernimento de espírito, que eu acho que é um dos mais importantes dentro da igreja, para que nós não seja confundido por nada. Então Deus, ele nos dá, só que temos que ter a sinceridade, porque ele faz segundo a vontade dele. Amém? Então nós podemos entender, se nós começar a olhar ali, quando os apóstolos estavam ali junto com Jesus, nós vemos que eles andavam junto com Jesus, eles estavam sempre caminhando junto com Jesus. Só que hoje eu vejo que nós ainda estamos em vantagem ainda. Se nós for olhar, nós estamos em mais vantagem ainda. Muitas pessoas às vezes podem dizer: eu queria estar naquela época andando junto com Jesus, né? Mas hoje Deus, ele nos deu um Espírito Consolador. Nós não andamos juntos, mas ele está dentro de nós. Então nós podemos ver uma coisa maravilhosa que Deus preparou a partir daquele véu que foi rasgado. Deus nos deu a liberdade de entrar no Santo dos Santos, de buscar interceder pelos que estão precisando. Antigamente você tinha que pegar ali uma rolinha, ou uma ovelha, ou um animal ali, levar até o sacerdote, para o sacerdote fazer o sacrifício lá dentro da câmara, escondido lá, porque ninguém podia entrar lá, e se entrasse com pecado, eles amarravam a cordinha no pé do sacerdote e deixavam ele entrar. Se demorasse para sair, eles puxavam que estava morto. E tinha até um sininho pendurado na perna. Conforme ele andava lá dentro, ele não ficava parado, ele ficava tipo como se fosse orando e andando, e o sininho balançando. Se aquele sininho parasse de balançar, ela podia saber que já tinha morrido. Então hoje Deus nos deu a oportunidade, porque a oportunidade que Deus nos deu foi: o véu se rasgou, Jesus pagou o sacrifício e nos deu um Espírito Consolador, um Espírito de fortaleza, um Espírito de sabedoria, um Espírito que ele tem sentimento, tem vontade, e ele está dentro de nós para nos ensinar, nos capacitar, para nos dar alegria a cada manhã, para nós, quando nós sentir tristeza, ele vem e nos alegra.
Quando nós estiver com algum problema, Ele vem nos consola. Ele tem ali a sua maneira de trabalhar dentro de nós para nós poder estar firme na presença dEle. Então eu vejo que se nós começar a olhar, nós vemos ali que no final da caminhada dos apóstolos, nós vemos que eles andaram ali mais ou menos uns 3 anos com Jesus Cristo. O ministério de Jesus começou com 30 anos e terminou com 33 anos. Então foi um ministério rápido. Até os 30 anos ele ainda estava esperando para poder sair. Foi o momento que ele recebeu o batismo, e aí ele começou quando criança ele foi no templo lá, já para poder começar a mostrar para o povo que ele não era deste mundo. Até que a mãe dele chegou lá, o pai chegou lá e falou: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Quer dizer, já estava mostrando que ele não pertencia a este mundo. Mas na obediência, aí diz uma coisa, nós podemos entender que a obediência, ela vem, Jesus nos ensinando, que ele pegou e voltou ainda junto com seus pais e foi embora. Passou o seu tempo, o tempo que foi necessário para poder chegar o momento dele começar a fazer ali a missão, que era dos 30 anos aos 33. Então, os homens, os seus discípulos andaram com eles andou ali 3 anos com eles, No Velho Testamento, nós vemos ali, o Pai fazia grandes obras. No Velho Testamento ali, o profeta falava e Deus mandava fogo. O profeta olhava para aqueles que estavam ali, às vezes caluniando ou tirando sarro ali dos profetas. O profeta olhava e ele só falava uma palavra e Deus consumia aquele povo. Acontecia tantas coisas, Só que hoje nós vemos que a Bíblia diz que Deus, Ele veio para salvar o que se havia perdido. O Senhor hoje Ele age de uma maneira diferente. Não é que Ele mudou, mas Ele veio para resgatar. A partir da morte de Jesus, tudo mudou a respeito das coisas da terra. Ainda hoje algumas pessoas gostam de olhar às vezes para o outro e dizer: olha, se eu falar com Jeová, Deus vai fazer isso e aquilo. Mas não é bem assim, que nós devemos amar o nosso irmão, o nosso próximo como a nós mesmos. Mesmo que ele nos persiga, a Bíblia diz assim, que se mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Se você tiver 2 túnicas, dá uma e vai dando o que você puder dar para ele. Porque a Bíblia sempre ela vai ensinar para nós fazer a bondade para o povo e não a maldade. O negócio de oração, eu vejo assim, pessoas às vezes que oram, faz oração contra o cristão. Se nós servimos o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma fé, então eu acredito que isso aí não é uma coisa muito correta. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus pode fazer isso aí, às vezes até maltratar um próprio servo que está junto com ele. Eu acredito que não, porque Deus, a misericórdia de Deus, ela é infinita, e a Bíblia fala que por ela que nós não somos consumidos, porque senão todo mundo era consumido e tudo se acabava como a fumaça. Aleluia. Então nós vemos ali no Novo Testamento, Jesus chega, anda na terra, mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós. Jesus andou naquela época na terra, ele andava ali ao lado e estava junto com o povo. E hoje não, hoje ele está andando em Espírito, através da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, ele nos ensina. Ali 3 anos os apóstolos andavam com Jesus. Aí eu comecei a meditar em algumas coisas, e você vai entender. Com 3 anos que os apóstolos andaram com Jesus, Pedro nega Jesus, Judas traz Jesus, Tomé não acredita nele. Então nós estamos vendo uma característica do homem andando junto com Deus, mas cometendo tantas coisas. Hoje nós temos uma lição de tantas coisas que nós temos nas Escrituras, para nós não cair nestas coisas, não dizendo que nós não podemos cair, porque nós não somos perfeitos.
mas a Bíblia diz que nós devemos buscar a perfeição em Cristo. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a entrar nessa perfeição. Aos poucos nós vamos se aperfeiçoando até chegar no céu. Então nós vemos também ali Felipe dizendo: mostra-nos o Pai, né? Aí Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Então muitas pessoas às vezes querem ver alguma coisa para acreditar que Deus, Ele se faz presente, Deus está operando milagre, Deus ainda continua salvando, libertando, curando. Pessoas às vezes precisam ver. E naquela época não era diferente, porque o próprio Felipe ali, andando junto e tudo, ele mostra-nos o Pai. Ele queria ver. Mas hoje nós temos um Espírito Santo de Deus que nos revela. Hoje ainda eu estava trabalhando e andando de carro ali, eu estava meditando ali, falando com Deus, falando como, eu passei e olhei uma pessoa, a pessoa estava lá com uma lata de cerveja desse tamanho assim na mão, e eu passei e olhei, porque eu já fui um homem que fui alcoólatra, né, muitas outras coisas que eu até contei aqui já. A minha esposa sabe muito bem que já passou algumas coisas comigo. Então, eu vi aquele rapaz ali com aquela lata e eu olhei e Deus falou assim: olha quem que te fortalece para você estar onde você está. Então não é à toa que nós estamos na igreja, que nós estamos na presença de Deus, não é à toa. Tem algo que nos fortalece, e esse daí o nome é Espírito Santo. Ele nos dá, nos capacita a estar na posição que nós estamos. E aí quando a palavra falou lá atrás, para nós não entristecer Ele, por quê? Porque quando fazemos alguma coisa que não provém de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso coração. Ele começa a nos ensinar, a nos arrancar do caminho que às vezes nós queremos pisar e não é um caminho agradável. Aí ele fala no nosso ouvido. O Espírito Santo de Deus fala: não entra aí não diga isso, você falou isso, me entristeceu. Ele mesmo fala conosco. É uma experiência muito, muito maravilhosa quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Aquele que ouve a voz de Deus, ele não cai no laço do passarinheiro. Aquele que ouve a voz de Deus, ele não vai por qualquer conversinha, ele já vai indo. Eu vejo pessoas que hoje estão numa igreja, a uma ou outra chega e fala: vamos naquela outra que lá está acontecendo isso, ele pega e vai correndo. Então às vezes ele não tem a visão de crer que Deus pode operar o milagre onde ele está. Às vezes ele precisa ir lá, atravessar às vezes o Jordão, o Mar Vermelho, e lá para o outro lado lá. Aí ele olha e chega lá, às vezes toma uma decepção. Às vezes aconteceu tantas coisas com outro povo e com ele que ele foi lá não aconteceu nada. Isso aí eu já tive experiência com algumas pessoas, amigos, conhecidos ainda, que chegou a falar para mim, falou: olha, acontece com muitas pessoas, eu fui lá, não aconteceu comigo, por quê? Porque às vezes a pessoa não foi no objetivo de Deus, foi atrás do homem, entristeceu o Espírito Santo. Aí João diz: deixa-nos sentar um à direita e outro à esquerda. Para nós ver que naquela época que tinha os discípulos também tinha algumas atitudes que Deus ele nos ensinou através deles, para nós não ter essas atitudes, para nós entender e aprender que algumas coisas nós devemos fazer, às vezes ficar calado. A Bíblia fala assim que o homem calado ele é mais sábio do que com a boca aberta. Não é que ele não deve falar a palavra de Deus, mas que ele, às vezes a palavra que ele vai falar, às vezes ele ficando mudo, ele é mais sábio. Às vezes Deus opera milagre mais ele com a boca fechada do que ele falando. Porque às vezes acontece alguma coisinha, em vez de ele pegar e orar, aí ele sai, conta para um, conta para outro, vai contando, e aí ele quer que Deus resolva o problema, porque ele desparramou para todo mundo já. Então é uma maneira meio complicada. Aí João diz, né? Deixe-nos sentar uma direita ou esquerda. Então nós vemos que eles tiveram várias falhas, né? Os homens ali que andavam com Jesus tiveram várias falhas. Mas aí nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que o remédio na nossa mão
Se você pegar, você tem um problema, você tem alguma situação que você precisa de tomar um medicamento, você pega um remédio, coloca na sua mão e fica olhando para ele. Se você ficar olhando para esse remédio, você não vai ficar são de jeito nenhum. A Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos, e Ele nos deixou o Espírito Consolador, o Espírito Santo da verdade, o Espírito de fortaleza. Então Ele nos quer fazer forte. Então nós temos que fazer o quê? Temos que tomar o remédio. Para nós poder sarar, o médico vem, passa o medicamento, aí você olha para o remédio e fala, não, vou deixar ele na minha mão aqui, na mão não vai resolver nada, você tem que colocar ele para dentro. Da mesma maneira, as Escrituras ensinam assim, que nós devemos se alimentar da palavra de Deus, colocar ela para dentro, porque ela nos limpa. Ela começa de dentro para fora a fazer uma limpeza, e começa a arrancar tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nós necessitamos para poder estar fazendo a obra de Deus. Porque nós, por nossas próprias forças, nós não conseguimos chegar em lugar algum, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos fortalece, nos ensina, nos conduz. Aleluia. Aí nós vemos, para encerrar, nós vemos assim, hoje, nos dias de hoje, pessoas que elas vêm para a casa do Senhor, aí muitos ali pedem casa, muitos ali pedem carro, aí às vezes vai lá pede um trabalho, aí uns ali eu quero um marido bom, a outra eu quero uma esposa boa, o outro já não quer nem casar, eu quero uma namorada, um namorado, não é assim? Então cada um pede uma coisa diferente da outra, só que aí tem um detalhe. Mas aí vem Jesus e diz, se você deixar eu te encher do meu Espírito Santo, todas as coisas você receberá. Então existe um processo na nossa vida. Esse processo às vezes ele é meio doloroso no começo, mas quando chega ali, quando você começa a caminhar, você começa a entender, começa a deixar o Espírito Santo de Deus te envolver, te encher, te limpar, e aí Deus vai falando, Deus vai fazendo, aí você começa a entender que você não tem necessidade mais, às vezes, de pedir tantas coisas. Você começa a olhar e fala, mas eu pedia tantas essas coisas, e olha, agora eu tenho 2, 3. Aquilo lá eu pedia uma também, ela tem 3, 4. Então não é, às vezes Deus, Ele tem a maneira dele de trabalhar. A maneira de Deus trabalhar, a primeira coisa que Ele faz, Ele quer que nós se renda a Ele totalmente e peça para que Ele venha nos encher do Seu Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus, Ele nos enche, a presença de Deus, você começa a entender a palavra, você começa a entender a vontade do Espírito Santo para não entristecer Ele, e você começa a ouvir a voz de Deus e guardar a palavra, aí Deus começa a entregar as coisas para você, aí cumpre aquela palavra que diz ali no livro de Deuteronômio 28, né? Que diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor, e der crédito à sua palavra, guardando tal, as bênçãos correrão atrás de vós, e Deus dará ordem à bênção. Então, isso aí é promessa de Deus, e a Bíblia fala que as promessas de Deus não se frustram. A promessa que Deus faz para nós, se nós ouvir atentamente a voz de Deus, e nós ouvir guardar os mandamentos, certamente tudo, a Bíblia diz tudo, não fala só metade nem um pouquinho, tudo que pedires em meu nome, recebereis. Amém? Vamos se colocar de pé. Então nós entendemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são 3 pessoas distintas, e o Espírito Santo de Deus é o que está trabalhando por nós neste momento, intercedendo por nós, por esta igreja, por cada vida nossa, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. É só Ele que pode interceder, e Jesus é o nosso Salvador que nos dá a vitória.